Olá! Hoje nós vamos abordar o capítulo 6 do livro que tem o tema O dinheiro não é uma medida de espiritualidade, exceto quando é. Antes de a gente entrar nesse capítulo, eu quero lembrar vocês de que no capítulo 5 nós falamos sobre legado. E o Cristo trouxe para a gente a ideia de que nós estamos hoje mergulhados numa cultura de recompensa imediata. E nós desistimos de perseverar, de ser diligentes, de encarar os desafios, de ter paciência na jornada. O que ele nos convida é para que a gente construa esse legado, entendendo que ele acontece de glória em glória. Então vamos para o nosso capítulo de hoje. O autor começa falando como nesse século XX nós tivemos que realmente conviver com uma ideia tão destrutiva que é a teologia da prosperidade. Essa teologia que sempre foi enraizada na ideia de que nós medimos a espiritualidade um dos outros através de manifestações exteriores como bens e riquezas. Então, o que mostraria a minha espiritualidade ou quanto eu sou abençoado por Deus é as roupas de grife que eu uso, é os carros chiques que eu tenho, as casas caras e até jatos privados. Então, isso foi o que, na verdade, a teologia da prosperidade pregou, anunciou. Só que, na verdade, nós sabemos os bastidores de tudo isso. Um grande jogo por aparências, orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo. Muitos não conseguiram sustentar a sua vida de luxo, de pompa. E aí até o Cris disse que uma das frases mais comuns era que a pessoa ia para o trabalho com uma Mercedes de $75 mil e voltava com outra Mercedes de 750 mil, que na verdade era o ônibus, porque ela não conseguia sustentar aquela vida de luxo que, segundo a teologia da prosperidade, era a medida da espiritualidade da pessoa. Mas a gente também não pode pegar esse tema prosperidade e fazer um X em cima dele e falar, não vamos falar sobre isso, isso realmente é um caminho perigoso. Bill Johnson diz que quando nós respondemos ou reagimos a um abuso de uma maneira ruim, nós, na verdade, acabamos criando uma doutrina pior. Então, se a gente pega a teologia da prosperidade e compromete tudo o que é dito, nós jogamos fora o bebê com a água da banheira junto. Nós precisamos encarar as coisas com certa maturidade e entender que o tema prosperidade não pode ser colocado como um tabu. Nós precisamos analisar e perceber o que Deus tem a nos dizer, o que a Bíblia diz a respeito da prosperidade. Então, se nós formos olhar a vida de Abraão, esse homem que foi chamado pelo Senhor para ser uma grande nação, ele saiu da sua terra, da sua parentela, foi para um lugar que ele nem imaginava que lugar seria, né? Pela fé ele deu passos, mas a Bíblia diz que o Senhor o enriqueceu nessa jornada, que ele era muito rico, que possuía muito gado, prata e ouro, está lá em Gênesis 3:2. E se a gente seguir a jornada dessa família, nós constatamos que Isaac, seu filho, era poderosamente abençoado por Deus. A Bíblia diz que Isaac semeou em um tempo de seca, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele foi enriquecido, ele ficou próspero, riquíssimo. Possuía muitas ovelhas, bois, servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Nós sabemos que Isaac passou por muitas perseguições. Os servos de Isaac viviam em conflito com os filisteus. Eles disputavam poços de água que foram cavados por Abraão. Os filisteus, por raiva, por inveja, entulhavam esses poços. Então, a prosperidade de Isaac causava uma grande raiva, né? Uma inveja nos seus inimigos. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Apesar de ficar 20 anos na casa do seu sogro Labão, nós sabemos que Deus orientou Jacó no final dessa jornada para que ele realmente recebesse a transferência da riqueza do seu sogro, que era um homem injusto nos negócios, que vivia usurpando e fazendo falcatruas com o próprio Jacó. Então, nós vemos que depois de 20 anos ele saiu de lá muito rico.
Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que essa família em particular, Abraão, Isaac, Jacó, eram muito abençoados pelo Senhor e eles formaram uma nação poderosa na terra. Lá em Deuteronômio 8 diz, o Senhor fala, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, a prosperidade, ela é muito mais do que o quanto nós temos no banco, muito mais do que um investimento financeiro. Nós percebemos que há um poder, que há uma capacidade sobrenatural depositada pelo próprio Deus sobre o povo de Israel, para que eles fossem poderosos para construir riquezas. E aqui eu abro parênteses para dizer que Israel, não só no tempo bíblico, mas até agora, muito recente, foi muito perseguido na Europa por causa da sua riqueza. Inclusive, livros históricos relatam que dos motivos porque Israel sofreu o Holocausto e foi tão perseguido pela Alemanha era justamente porque eram os judeus os donos dos principais bancos e negócios. Eles eram os ricos, né, da sociedade, eram eles que muitas vezes mantinham ali os maiores patrimônios. Então, a riqueza de Israel sempre despertou essa raiva nos inimigos, justamente porque é um fator que foge da nossa compreensão natural. Não dá para entender porque realmente as pessoas começam a serem tão favorecidas. E é claro que isso não se aplica só a Isaac plantar ali e colher 100 por 1, mas parece que esse poder para construir riquezas faz com que tudo que a pessoa coloque à mão seja próspero. É um sucesso estranho e incompreensível, mas muito frequente. Então essa é a marca da bênção do Senhor. E a segunda parte de Deuteronômio 8:18 diz que o Senhor abençoa e ele gera essa prosperidade com um propósito, que é confirmar a sua aliança. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que, de fato, a prosperidade que Deus dava ao seu povo é um sinal da bênção de Deus. E aí, é claro, né, nós acabamos chegando na conclusão que nós começamos confrontando no tema desse capítulo. Então, quer dizer que a prosperidade é um sinal de espiritualidade? Então, para que a gente não fique com raiva, como o Cris diz aqui, né, e diante de um questionamento como esse, ele passa a nos descrever da seguinte maneira. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, tem os pobres, eles são miseráveis e eles realmente não têm a bênção nem o favor de Deus, e tem os ricos e eles são benditos e abençoados e eles têm dinheiro, então eles têm a bênção de Deus. Não, Cris diz, nós não podemos dividir nesses dois extremos de grupos, né? Ele explica pra gente, claro que nem todas as pessoas ricas conhecem a Deus ou necessariamente são abençoadas por Deus. A gente sabe que muita gente enriquece ilicitamente com trapaças, com propinas, com corrupção, com o massacre de muitas pessoas, impérios que foram construídos através da injustiça, da escravidão, da maldade. Então nós não podemos dizer que todas as pessoas ricas, elas realmente são abençoadas e, portanto, elas são ricas, né? São abençoadas por Deus. Também nós não podemos dizer que todas as pessoas que são ricas cometeram crimes e trapaças e tudo quanto é coisa horrível para chegarem lá. Tem pessoas que realmente tinham capacidade e habilidades nos negócios que a levaram para esse lugar de riqueza. Mas também nós não podemos dizer que Deus não abençoou ou não se agrada de pessoas que não têm recursos, que são pobres. Então nós não vamos colocar aqui extremos como verdadeiros. O que nós vamos fazer é, então, agora, trazer à tona o entendimento de que existe um outro grupo. Existe um grupo que, sim, é abençoado por Deus e esse é o motivo por que eles são prósperos. Há uma marca de Deus sobre eles. Há um liberar de Deus para que eles prosperem. Há um poder sobrenatural para que realmente eles sejam bem-sucedidos. Então, é desse grupo que o Crisóstomo está falando aqui. A gente pode trazer um personagem muito, muito, muito interessante para a gente falar sobre esse tema, que é Salomão, esse rei
que foi profundamente abençoado, um rei mais rico de toda a história de Israel. Então, a Bíblia diz que ele faz um pedido ao Senhor. Ele faz um pedido diante de uma proposta do Senhor. Peça o que você quiser que eu vou te atender. E ele falou, Senhor, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz porque ele pediu sabedoria, Deus resolveu enriquecê-lo. E olha só que coisa interessante diz em 2 Crônicas. Diz que o rei tornou tão comum a prata, o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros tão numerosos quanto as figueiras bravas de Zefilé. Então vocês imaginam, gente, como pode alguém estar tão rico assim de tornar a prata e o ouro comuns como pedras durante o seu império, durante o seu governo, né? Então a questão é, como é que Deus fez com que Salomão ficasse inexplicavelmente tão rico? O Cris traz o seguinte questionamento: será que Deus resolveu transformar a pedra, o pó da rua em ouro? O que Deus fez? Como é que Deus fez tudo isso, né? E o Cris responde da seguinte maneira, que há quatro fatores que marcaram a prosperidade de Salomão. Primeiro é sabedoria sobrenatural. Segundo, favor. Terceiro, excelência. E quarto, criatividade. Esses atributos ficaram evidentes e a rainha de Sabá foi alguém que ficou impressionado com o conjunto de todas essas coisas reunidas. Vamos ler o texto que trata da visita da rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, os seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito eu ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Gente, olha esse relato. Uma rainha que veio ao encontro de Salomão, e a Bíblia diz que ela ficou chocada. Ela ficou impactada, fora de si, diante de tudo aquilo que ela viu. Ela trata vários detalhes aqui. Ela fala do diálogo que ela teve com Salomão, das conversas que emanavam, que transbordavam de sabedoria. Ela fala de tudo, dos serviços, da comida servida, da roupa dos funcionários, dos trajes, dos copeiros, dos criados, do holocausto. Tudo enchia os olhos dela. Ela ficou realmente abismada. Eu imagino que ela nunca viu nenhuma referência, ela nunca viu aquilo em outro lugar. E realmente aquilo foi impactante. Então, mesmo ela vendo tudo aquilo, ela foi comovida e constrangida a dar ainda mais. Então, a Bíblia diz que a quantidade de especiarias e pedras que ela trouxe foi muitíssima. Nunca foram trazidas tantas especiarias para o rei quanto a rainha de Sabá deu. O livro de Provérbios, o livro que o próprio rei Salomão escreveu, diz que a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores. Está lá em Provérbios 10, 22. E muitas pessoas falam assim, olha, Velho Testamento, Provérbios, isso aí é aliança inferior, isso aí é velha aliança, né? Velho Testamento, não se aplica. Mas nós podemos ir lá para Hebreus, que a Bíblia diz o quê? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ou seja, nós não temos como acreditar que uma velha aliança ela tenha promessas melhores, sendo que ela é considerada inferior, do que uma nova aliança que tem promessas superiores e é considerada uma aliança superior. Então, se a gente não acredita que o Velho Testamento
trazendo todo esse entendimento sobre prosperidade, hoje não se aplica, como é que a gente pode considerar que a nova aliança ela é superior? Se ela é superior, como diz Hebreus, ela tem que trazer superiores promessas. Então, nós não precisamos ter que rejeitar a prosperidade. Na verdade, nós temos que rejeitar essa mentalidade de pobreza, de que nós, com Deus, temos que sempre estar afligidos pela escassez, pela falta, né? Porque Deus é aquele que nos propõe o mesmo que ele entregou para Salomão. Vocês imaginam se hoje eu e você, independente da nossa condição financeira, vamos colocar aqui que a gente estivesse realmente em condições difíceis, a gente recebesse hoje a sabedoria sobrenatural que Salomão recebeu, o favor que ele tinha, esse favor que é a graça do Senhor para abrir portas, para nos fazer acessar coisas improváveis, a excelência, essa capacidade de realizar tarefas, de empreender com excelência, de tudo que a gente tocar a mão, a gente fazer com maestria, com grande aperfeiçoamento, com grande habilidade, com grande capacidade. E a criatividade, que é inovar, que é trazer o novo, aquilo que não existe à existência, que é construir algo que está com uma ideia muito à frente da atualidade, é aquele que sai na frente, aquele que empreende, aquele que consegue pensar de uma nova perspectiva. Vocês imaginam se nós recebêssemos esses 4 fatores que marcaram a prosperidade de Salomão? Você duvida de que você, com certeza, daqui a um ano, não estaria nas mesmas condições financeiras que você está agora? Então, o que Salomão está dizendo nesse versículo de Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, é que Ele é esse Deus poderoso para derramar sobre nós essas capacidades sobrenaturais que nos capacitarão a prosperar, ser bem-sucedido em tudo que nós nos colocarmos à disposição para fazer. Aí o Cris vai contar agora para a gente uma experiência que ele teve em 2016. Ele falou que já era tarde da noite, ele e a esposa estavam se preparando para dormir, mas eles começaram a conversar e se lembrar de que há 17 anos atrás o Senhor tinha orientado que eles realmente construíssem um ministério não voltados somente para o atual, mas que eles pudessem construir um legado, abençoar, deixar algo para as gerações futuras. E por causa desse convite do Senhor para eles passaram a abrir uma poupança para cada neto. Eles não puderam fazer muita coisa pelos filhos enquanto crianças por causa da falta de dinheiro, mas eles falaram, nós vamos abrir uma poupança para cada neto e vamos colocar ali o que a gente consegue. Então eles depositavam mensalmente $50 na conta de cada um dos seus netos. Na ocasião eles tinham 8 netos. E o Cris pensou assim, puxa vida, né? Se a gente não tivesse esse financiamento da casa para pagar, a gente poderia ajudar muito mais os nossos netos. E a esposa dele falou, é verdade. Ele falou, então vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor para que realmente Ele nos ajude a quitar essa casa, que Ele quite a nossa casa, para que a gente possa fazer mais pelos nossos netos. E eles oraram, Senhor, quita a nossa casa. Deram as mãos ali, oraram aquela noite. E passaram-se 6 semanas depois que o Cris e a Kate fizeram aquela oração, antes de dormir. Eles estavam ministrando numa igreja, numa conferência no sul da Califórnia. E como é comum, depois do culto, eles ficam ali para orar, formam-se filas de pessoas, né, na frente deles. E ele diz que já tinha orado por umas 10 pessoas quando vem um rapaz. E ele pergunta, né, o que eu posso fazer por você? Qual é o seu pedido de oração? E o rapaz responde, eu não vim aqui pedir para você orar por mim, eu vim pagar a sua casa. Ele diz que com certeza ele fez uma cara muito surpresa, porque o rapaz já começou a se justificar, né? Por quê? Você não acha que eu tenho dinheiro para pagar a sua casa? E o Cris respondeu, eu não tenho ideia. E o rapaz mostrou um pedaço de papel e falou, olha aqui, ó, é um contrato do banco de $600 mil que eu vou comprar um barco essa semana. E eu tenho dinheiro para pagar a sua casa. E aí o Cris disse assim, olha, a minha casa custa caro, é muito dinheiro. Ele disse, mas não é mais de 3 milhões, né? Aí o Cris, não, 3 milhões não, é cerca de 500 mil. Aí ele falou, não, tudo bem, isso eu posso pagar.
E claro, né, que o Cris ficou ali cheio de surpresa e falou: olha, não é assim que funciona, você tem que conversar com o seu pastor, você tem que amadurecer essa ideia, né? Eu não te conheço, eu não sei quem é você, e enfim, aquela conversa ali não chegou a lugar nenhum, mas o Cris disse que esse rapaz insistia que ele tinha que pagar aquela casa. E ele disse que na semana seguinte ele mandou diversas mensagens pedindo, insistindo que eles deixassem, né, que ele quitasse a casa. E então, finalmente, eles concordaram, deram os dados da conta e, para nossa surpresa, ele realmente pagou a casa no valor de $476 mil. Então, olha só que coisa surpreendente. E aí, depois de 3 dias, esse rapaz que quitou a casa do Cris mandou uma foto do barco que ele tinha comprado, porque o que na verdade ele queria era comprar um barco, e Deus tinha dito para ele que só depois que ele pagasse a casa do Cris ele poderia comprar um barco. Então vocês imaginem só que surpreendente. Eles pediram ao Senhor, eles querem construir, dar favor, dar condições para que os netos consigam avançar ainda mais nas suas vidas financeiras, né? Que eles prosperem, que eles não tenham que enfrentar tantas dificuldades. E eles oraram ao Senhor pedindo que a casa fosse quitada para que eles pudessem favorecer ainda mais os seus netos, e Deus o atendeu. Então, muita gente fala assim: olha, Cris, isso é uma coisa que funciona em países de primeiro mundo. Isso não funciona em países pobres. Mas o Cris fala: olha, eu particularmente trabalhei muito na África. Eu trabalho com pessoas de extrema pobreza. Eu estive na África por 16 anos e atualmente o Cris faz parte de 3 orfanatos em Moçambique, um no Quênia, tem 12 escolas ministeriais em 8 países da África. E o que ele fala pra gente é que o problema da África não é falta de recursos, porque o continente africano é um dos continentes mais ricos do mundo em recursos naturais. Mas as pessoas, elas vivem em extrema pobreza. E o Cris, ele diz: eu posso garantir para vocês que o problema da África não é dinheiro. O problema da África é a mentalidade das pessoas. Então, esse entendimento sobre prosperidade, ele não tem que ser pregado em países ricos de primeiro mundo. Ele tem que ser pregado em países pobres. Porque essa é a revelação de como o reino de Deus funciona. E aí o Cris chega ao final desse capítulo dizendo para a gente o seguinte: e quanto a você? Onde você está? Quero que minha vida mostre para você que tudo é possível. Quero que as pessoas visitem minha casa e pensem: tudo pode acontecer. Eu não contei essa história para vocês, para me gabar, para dar a vocês, mas para dar a vocês esperança. Porque Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu quero que Deus faça com vocês o que Ele fez comigo. Se Deus fez isso por mim, Ele também fará por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante de um testemunho tão poderoso do que o Senhor pode fazer na vida de alguém, eu oro, Pai, para que assim como o Senhor visitou Salomão, derramando sobre ele sabedoria sobrenatural, favor, excelência e criatividade, eu oro para que cada indivíduo que está lendo esse livro, acompanhando a leitura desse livro, as famílias representadas sejam poderosamente favorecidas com essas bênçãos, que em nome de Jesus haja essa sabedoria para os negócios, haja esse favor que abre portas extraordinárias, a marca da excelência em tudo que fizermos, a maestria, o desenvolvimento de produtos inigualáveis e também, Senhor, a criatividade, essa inovação que faz com que seja trazido à existência aquilo que ainda não existe. Eu oro conhecendo o teu coração, que é de um Pai generoso, de um Pai interessado em nos abençoar. E peço isso em nome de Jesus. Amém.